Olá, boa noite. Hoje, terça-feira, 23 de junho, vamos começar mais uma oração para a energização do planeta. E, claro, para nós mesmos. Então, a gente não pode esquecer que juntos fazemos a diferença. Juntos, cada um de nós dá o nosso quinhãozinho de energia e aí a gente pode ajudar bastante pessoas, a gente pode ajudar o nosso planeta a energizar, energizamos as águas, energizamos todos os seres vivos do planeta e dessa forma todos se beneficiam, inclusive nós. Então isso é muito interessante, como a espiritualidade trabalha, né? E como nós aprendemos, né, que o nosso Pai pede irmão ajudando irmão em nome dele. Deus jamais ajuda diretamente, é sempre através de um irmão. Sejam espíritos encarnados ou desencarnados, sejam espíritos cristificados, sejam espíritos que estão conscientes que estão ajudando e outros que não têm consciência nenhuma. Porque muitas vezes a gente está passando na rua, uma pessoa está triste, a gente só dá um olhar, dá uma risada e a gente mudou a energia daquela pessoa. Então, nós fomos colocados naquele momento para ajudar aquela pessoa e nós não sabemos. Sempre, diariamente, nós temos de agradecer a Deus pelas oportunidades que nós tivemos de ser úteis aos nossos irmãos e agradecemos também as bênçãos divinas que nós recebemos. Porque a gente não sabe, a gente poderia estar programado para passar por algum problema extremamente desagradável e foi alterado por algum merecimento, por uma graça divina. Então é sempre importante a gente agradecer todas as oportunidades que nós tivemos de aprender a evoluir, de ser um bom irmão ajudando alguém e de receber as nossas graças. Essa diferença é muito boa, nós sabermos. Quando nós sabemos que nós podemos fazer essa diferença, nós começamos a ter responsabilidade sobre isso. E aí a gente até às vezes toma consciência que a gente está fazendo alguma coisa boa, né? Então, vamos com a grandeza que cada um possui, né? Porque nós temos Deus dentro de nós, não podemos esquecer isso. Vamos fazer parte dessa comunidade espiritual com consciência. Vamos fechar os olhos, vamos fazendo esse exercício de respiração e vamos procurar o nosso Pai na nossa intimidade. Vamos também nos ligar com os nossos irmãos cristificados, os representantes do Pai nas mais diversas esferas do nosso universo. E nos ligamos aos trabalhadores em prol do bem e do bom aqui do nosso planeta. Legião de pretos velhos, índios, hindus, caboclos, as socorristas, os médicos, a mensageria divina, os nossos anjos da guarda, amigos, conhecidos e companheiros de jornada evolutiva, esperando que o trabalho de hoje ele realmente possa produzir o bem, com a graça de Deus, ele está iniciado. O Zé vai ler uma oração, ela é comprida, mas ela é muito doutrinária e profunda.
O seu Oswaldo escreveu, é o Credo Espírita. O Credo Espírita. Creio em Deus, essência divina, onisciente, onipotente e onipresente, que em si mesmo tudo emana, sustenta e destina. Creio no Cristo planetário, um Filho de Deus como todos os demais, porém cristificado por evolução, vindo por isso a merecer a diretoria planetária da terrestre. Creio na concepção mediúnica de Maria, nos sinais e prodígios médios de Jesus, a ressurreição espiritual de Jesus, no derrame do Espírito sobre toda a carne, tal e qual se acha exposto nos Atos, capítulo 1, 2, 7, 10 e 19. Creio, portanto, no Espírito Consolador ou Santo, também chamado de verdade, que significa a mensageria divina, a comunicação dos anjos, espíritos ou almas, cuja finalidade é divertir, ilustrar e consolar os encarnados. Creio na exalta doutrina vivida por Jesus, o Cristo planetário, cujos fundamentos são a moral, o amor, a revelação, a sabedoria e a virtude. Creio nas 10 verdades básicas que são a essência divina, a existência, a imortalidade, o movimento, a evolução, a responsabilidade, a reencarnação, a revelação, a habitação cósmica e a sagrada finalidade. Creio que em Deus tudo é eterno, perfeito e imutável. Por isso mesmo que tudo rege por lei e justiça, nunca jamais havendo lugar em Deus para religiosismos, sectarismos, fantasias, simulações e idolatrias. Creio que os caminhos que conduzem ao grau crístico são o amor e a sabedoria, tal e qual Jesus ensinou em palavras e atos. Creio estar no grau crístico, o estado de unidade, sendo, portanto, normal o dever de cada filho atingi-lo o quanto antes, porque é da vontade do Pai Divino que seus filhos venham a ser espírito e verdade. Creio e afirmo, portanto, que ser cristão é ser imitador de Jesus Cristo em moral, amor, revelação, sabedoria e virtude, sendo o mais tudo religiosismos e fantasias inventadas por homens clericalistas e corruptores da exalta doutrina. Creio nos 10 mandamentos, na lei de Deus, que vieram pela revelação, tendo encontrado em Jesus Cristo o perfeito exemplificador, que em Jesus Cristo também encontrou o generalizador da revelação, para livrar a humanidade da orfandade em que a meteram todos os religiosismos criminosos de todos os tempos. Creio na lei e nos atos de Jesus Cristo, prometendo ao Pai Divino que os tomarei por divina modelagem e como perfeita religião. Graças a Deus. Continuando o nosso estudo diário, nós estamos com o Evangelho Eterno e nós estamos no capítulo 7, que é chave iniciática fundamental. E hoje nós vamos usar o item mundo espiritual. Ontem nós falamos sobre a matéria e hoje nós vamos falar sobre o mundo espiritual. O seu Oswaldo diz o seguinte: não há promiscuidade no mundo espiritual. Os muito conhecidos 7 céus subdividem-se em mais de 30.000 subcéus ou faixas de habitação dos desencarnados. As faixas das subcrostas e os umbrais são de trevas, pranto e ranger dos dentes, enquanto que as exteriores vão aumentando em luz e glória. Ninguém subirá para os céus mais divinizados sem ser pelo desabrochamento das latentes virtudes divinas. Em tudo prevalece a lei das hierarquias, por imposição da justiça divina.
e jamais a intervenção de falsas misericórdias, e com a divinização total do Filho de Deus, findará a sujeição à jurisdição planetária. O que significa? Então, nós temos aí mais de 30 mil subfaixas dentro desses 7 céus, entre as trevas, né? Entre os mais negativos, né? E os mais positivos. Então, estão todos aí. Quando a gente desencarna, é a lei do peso específico. O que significa? Se eu estou vibrando melhorzinho, eu vou chegar em determinado local. Se eu estou com um pezinho de chumbo, porque eu fiz muitas coisas contra as leis, eu vou para outro local mais embaixo. Se eu vibro muito amor, muito conhecimento, se eu trabalhei muito direitinho aqui, se eu já tive, isso a gente não faz em uma encarnação, se eu já tenho vindo e feito coisas muito proativas para a população, desabrochando o meu Deus interno da melhor maneira possível, eu já vou para um lugar melhor, de mais luz, né? E não tem isso, eu fui amigo do fulano, eu fui rei, eu fui papa. Não tem isso. O que eu sou é o que eu sou. Não tem aquilo de eu tenho a marca fulano de tal, rei fulano de tal, juiz não sei o quê. Não existe isso. Né? O que existe são as qualidades, são a energia, são a vivência dos mandamentos, com responsabilidade, com ajuda, né? Com ajuda ao próximo, com amorosidade, com inteligência. E é importante a gente entender isso, né? Pela lei do homem eu consegui escapar, eu matei uma pessoa, eu fiz uma coisa errada, eu roubei. A lei de Deus, não, eu fui julgado, eu estou livre. Não, eu paguei minha pena. Não, você pagou a pena dos homens, você foi julgado pelos homens. A lei de Deus, ela é perfeita. Não tem. E não adianta falar assim, não, eu conheci um Cristo encarnado, como o seu Oswaldo. Não é porque você conheceu que lá você é amiga do homem que você vai chegar lá e vai ter jeitinho. Na espiritualidade não existe jeitinho. Existe sim méritos, é meritocracia, pura e pronto. Eu posso porque eu fiz direito, aí eu tenho meu lugar decente. Eu não fiz direito, eu também tenho meu lugar que eu mereço. Eu vou para o lugar que eu mereço. O que falam que é eternamente o lugar é ruim, os infernos, zonas infernais, não sei o que, ou vai para o céu. Não. A gente vai para aquele local, ressarce, volta, encarna, aprende, desabrocha, vai para um lugar melhor, vai para um lugar melhor. Existe evolução. E isso é muito importante a gente entender. Né? Não é, eu encarno e desencarno várias vezes e eu vou evoluindo, ninguém nasceu sabendo. E na espiritualidade a gente tem Deus dentro de nós, mas a gente precisa trabalhar e desabrochar o nosso Deus interno, e é esse o trabalho que nós vamos estar fazendo. A gente vem para a carne, vem tomando conhecimento, vai usando a amorosidade com muita inteligência, porque sem inteligência não funciona nada. E não esqueçam que na subcrosta está cheio de gente que trabalhou por muito amor, mas fez infelizes soluções por causa do amor, dizendo-se que ama, que era por amor. Amor também cuida, amor também ensina, amor também dá bronca. A gente tem que se espelhar com o nosso Pai, com Deus. Olha, quantas vezes a gente passa, Ele nos ama acima de qualquer coisa, somos todos filhos dele, sem exceção. E muitas vezes passamos por situações bem ruins para a gente aprender. Tudo bem que a gente semeou para ter aquela situação, a gente já aprontou antes, mas a gente passa, Ele não passa a mão na nossa cabeça, Ele nos dá ensinamento e nos mostra o caminho. E nos ensina, e nos dá os parâmetros.
cabe a nós aceitar ou não. É um ato de amor, mas ele quer responsabilidade. Então o amor tem de ser com responsabilidade, tem de ser com inteligência. Não dá para ser amor por amor. Aí a gente só faz besteira. Quem é médio vidente, conhece alguns lugares da subcrosta, sabe muito bem o que eu estou falando. Não existe isso. Eu fiz porque eu amava, então eu ajudei. Você se ajudou a prejudicar uma pessoa por causa de um. Jamais a gente prejudica, a gente obriga, jamais a gente faz alguma coisa que vai atrapalhar o desenvolvimento da outra pessoa. Não existe nenhuma situação que permita isso. Como também é um absurdo guerras, irmão matando irmão. Isso é um absurdo, porque são todos filhos de Deus, né? E junto com esse item do mundo espiritual, eu vou ler um item que é bastante interessante também do Evangelho Eterno, que é para evitar desilusões maiores. E hoje eu vou falar das nobiliarquias, desilusões nobiliarca, né? Aquela dos títulos, né? Que é exatamente isso que eu estava comentando. E o seu Oswaldo coloca assim: quem nobilita a função do indivíduo no concerto social é a quantia de moral posta em função. Fora da divina ordem moral, tudo encaminha aos lugares de dor, sejam quais forem os títulos mundanos. Quem ceva orgulhos, vaidades, egoísmos, invejas, mandonismos prepotentes e muitos outros recursos que derivam das posses humanas, caro pagará. Em termos ditos religiosos, fartamente penam os que confiaram nos seus rótulos terrestres. Não adianta dizer que eu fui um lorde, que eu fui um bispo, que eu fui um papa, que eu fui um rei. Você sabe com quem você está falando? Esse termo é horrível. Eu estou falando com um filho de Deus como eu. Posso ter respeito pela sua função, posso ter respeito pela pessoa, porque eu devo ter respeito por todos, mas eu não tenho de me ajoelhar de frente de ninguém. Eu só me ajoelho de frente de Deus. Eu sou filha de Deus, como todos. Então, as pessoas saem daqui com aquela arrogância, com aquela vaidade da carne e acham que chegando lá, elas têm direito a tudo aquilo que tinham aqui. Todos aqueles servos, não, porque você é um nobre, que você é isso e aquilo. E na realidade, todos nós somos filhos de Deus iguais. Não tem essa diferença. Então, e quanto mais a gente entender isso, mais fácil é a nossa saída e mais fácil é a nossa vida na Terra, correndo menos risco de se perder. Quando esses bens materiais, essas ideias materiais entram na nossa cabeça, que a gente entende que nós somos filhos de Deus e essa vida é passageira e os bens que a gente recebe são passageiros, a gente tem que saber usar direito eles em prol do bem e do bom, claro, para nós também, mas a gente tem que saber trabalhar com isso, com essas honras que a gente recebe, sem levantar esse orgulho, sem levantar essa vaidade, sem ter, sem errar, sem crescer, eu sou, mesmo entre os médiuns, a gente tem que tomar muito cuidado, não porque eu sou um vidente, não porque eu sou um ótimo sustentador, um ótimo dirigente de trabalho, graças a Deus. Eu cuido de 1 milhão de pessoas pelo mundo, eu ensino, graças a Deus está fazendo seu trabalho, mas tem de ter a humildade necessária para entender que isso é instrumento de Deus, que esse trabalho é um trabalho de amor em prol do próximo em nome do Pai. Porque se subir na cabeça, toda essa encarnação está perdida. Se subir na cabeça, em vez de conseguir um céu melhorzinho, um lugar melhor, você desce de tobogã lá para a subcrosta, né?
Então é isso que nós temos de tomar cuidado. Cada um de nós, filho do Pai, responsável pelos seus atos, tem de aprender a viver da melhor maneira possível. Orando em prol do bem e do bom, fazendo o melhor para o seu irmão, sendo um digno exemplo, porque não adianta eu estar aqui falando uma coisa e lá atrás fazendo outras, xingando, né, azucrinando as pessoas, prejudicando. Então a gente tem de mudar, a gente tem de entender que quem está olhando a gente está aqui dentro, está dentro de nós, dentro da gente. Então essas marcas estão no perispírito, que a gente já falou sobre ele. Então essas marcas estão ali. Então esses pensamentos, né, esses devaneios, só vão nos prejudicar. Então a gente tem de pensar sempre em bem e no bom. E outra coisa que eu já falei quando a gente falou ontem sobre a matéria, né? Eu chego sem nada. Posso ver entrar numa família de posses, uma família rica ou uma família pobre, não interessa, mas eu chego sem nada. E eu posso ter feito a fortuna que eu fiz. Eu saio sem nada. Né? Eu posso ser enterrada com todos os ouros, com todos. Do outro lado, eu não tenho absolutamente nada, porque o que é da matéria fica na matéria. Esse corpo aqui, essas mãos, e vai o espírito embora. Então, para que tudo isso? Pensem bem nisso. Essas tomadas de consciência, esses minutos de sabedoria de cada um de nós, que nós temos de parar e pensar, né? E aí a gente tomar as atitudes corretas, proativas em prol do bem e do bom, da nossa evolução e evolução do nosso próximo, é o que vão fazer a diferença. E é isso que a gente leva. É o amor, é o bom sentimento, são as renúncias gostosas, não essas renúncias que fazem de você ter de se machucar, ficar andando de joelho, ficar 1 ano sem comer isso ou aquilo. Não, essas renúncias de não, eu podia ir no cinema, mas hoje eu vou conversar com um amigo que está precisando, eu podia fazer uma coisa, mas eu vou fazer uma oração junto com outra pessoa, né? As renúncias boas, essas marcam bastante, marcam porque é um ato de amor, quando a gente faz direito, né? Então, graças a Deus, era o que eu gostaria de comentar hoje, né? Sobre isso, o mundo espiritual, porque ele é fantástico, mas cabe a nós, né? Deixa eu ler aqui o que as pessoas escreveram. Eu acho que é aqui. Se eu pulei algum lá para trás, vocês me desculpem. Hã? Você não leu nenhuma. A Ivanir. Mentalizei uma praia com um grande horizonte, um grande bosque e muita paz interior. A Silvia, o trabalho está muito dinâmico, limpeza com queima de ervas, luzes coloridas, águas, vemos roupagens sendo trocadas, muitos folhetos sendo distribuídos e todos muito envolvidos com pensamentos, doação de ectoplasma. Silvia, continuando, presença de Jesus e Elias muito forte, lembrando da responsabilidade de cada um de nós. A Mariana Nassif, tudo em Deus é justiça e amor. A Terezinha, meu Deus, começamos aprendendo. Graças a Deus, é muito aprendizado para todos nós. Graças a Deus. Obrigada, graças a Deus, a aula é para todos nós. Não é só de um lado, não. É dos dois lados, gente. Dos dois lados, é muito importante isso, graças a Deus. E como a gente
falou sobre o mundo espiritual, tem uma poesia do seu Oswaldo, no livro de Orações e Poesias Divinas 1, que chama-se O Perispírito. Né? Ele escreveu essa e depois escreveu o Perispírito 2. A maior é o Perispírito, que é o que o Zé vai ler agora. O Perispírito. Atende o meu saber, penhora-te a virtude, faze o bem. E assim vivendo a lei, serás prudente e no aquém. Por certo viverás em glória, espargindo a felicidade, porque ele, o perispírito, refletirá a tua santidade. Ele é o carro da alma, o corpo jamais passageiro, porque o perispírito sabe, serás também derradeiro. Não como o físico, o somático, que é o todo transitório, que nasce, vive e morre, ou passa, peregrino, invóluto. Desde os passos iniciais, vem ele se modificando, porque nele tudo vai, o espírito assim registrando. E conforme viva, bem ou mal, assim ele o refletirá, visto que ele espelha ao seu dono como ele será. O carro da alma, o perispírito, é formidando assim, e vai mudando, envolvendo a luz divina, terá fim, porque o cosmo ofertando irá todas as oportunidades, para que viva e brilhe o seu dono, revelando santidades. Pergunta sempre, como terei o meu carro da alma? Como estará aquele corpo, que é a verdade palma? Porque o corpo físico é apenas muito fugaz e passageiro. Porém, os outros será a luz divina, seu estado verdadeiro. A luz divina, segundo o estado de Deus, ele virá a ser, porque assim é que são os Cristos, em glória e poder. E nos mundos de Deus o verbo são a graça e a verdade, os filtros do Pai Divino, de quem revelam a infinidade. Augusta, pois, Filho de Deus, ao carro da tua estima, porque contra ele nenhum filho a toda a glória culmina, cultivando, porém, a moral, o amor e a fiel revelação, bem que o farás luminoso, testemunho da final redenção. Todos os corpos passam, mas o espírito é interminável, sendo sempre para todos os efeitos a matriz registrável. Nele tudo semeia e colhe, porque é a natural sementeira, tanto para semear a glória, como para cultivar a enfermeira. Graças a Deus. Judite colocou a tábua da lei brilhante, graças a Deus. A Maria Nassif, oportunidade única, aproveitando esses sábios ensinamentos. A Ivanir está abrindo muita luz branca, expandindo, graças a Deus. A Silvia, uma pirâmide de luz dourada, pairar sobre o planeta. Essa luz se duplica, formando uma segunda pirâmide, unidas pelas bases, e dentro dela vemos o olho onividente resplandecendo. Graças a Deus. Vamos começar hoje pela água fluidificada. Então, pedindo que fluidifique, vamos nos ligar à espiritualidade, aos nossos irmãos cristificados, que fluidifique todas as nossas águas, a água dos nossos corpos, a água que está no nosso planeta. Vamos pedir que fluidifique das nascentes, das cachoeiras, dos rios, mares, lagos e lagoas, a água das geleiras, a água das nuvens. Enfim, Senhor, pedimos que toda a água seja bem energizada e que essa energia pulse dentro de cada de cada ser divino, Filho do Pai, sempre para o melhor. Vamos pedir que fluidifique a água dos nossos copos, jarras, caixas d'água, do planeta inteiro.
Vamos pedir agora uma chuva de água cristalina fluidificada sobre todos os doentes do planeta. Cada um vai receber conforme o que merece, doentes que estão em hospitais ou em casas, de todos os tipos de doença. Vamos aproveitando, vamos pedindo que os pretos velhos também façam uma grande lavagem, uma limpeza em todos os locais onde os doentes estão, que o local possa ser higienizado e ficar bem brilhante, harmonioso, com uma energia mais positiva para ajudar na recuperação. Vamos pedir chuvas divinas sobre todos os trabalhadores ligados à medicina, diretos ou indiretamente, que trabalham com doenças, com os doentes, e para os cientistas que tenham boas intuições e que consigam entender o funcionamento de tantas doenças. Não é só desse nosso vírus aí, o corona, que está pegando feio, mas todas essas doenças que muitos não conseguem entender, que eles comecem a ter a perspicácia, consigam entender funcionamentos e possam ajudar a população como um todo. Que a socorrista trabalhe em todos os cardíacos das pessoas para se sentirem mais acolhidas, mais fortalecidas, que acreditem mais felizes sejam os doentes e os trabalhadores, para que consigam fazer o seu melhor, terem força de se recuperar e terem força de atuar naquilo que tem de ser feito. Graças a Deus eu vi que eles retiraram muitos espíritos obsessores dos locais, muita ajuda e muitas bênçãos divinas em todos os níveis. Vamos pedir bênçãos para as nossas casas, nossos ambientes de trabalhos, de escolas, locais que nós usamos para lazer, ambientes públicos e privados, todas as pessoas que frequentam as nossas casas, que nós nos encontramos nos outros ambientes, que essa energia possa se abrir e expandir e que essa limpeza ocorra em todas as casas do planeta, conforme o merecimento de cada um vai receber o seu quinhão. Agora todos juntos vamos nos unir aos nossos irmãos que trabalham direto na energização do planeta, fazendo aquele círculo ao redor do planeta, jogando essa energia maravilhosa de amor, de compreensão, de ajuda, de mudança. E juntos vamos jogar muita energia em todo o planeta, em todos os pedacinhos dele, pedindo muitas explosões divinas, tirando os miasmas que podem ser tirados, ajudando os irmãos necessitados que nós podemos ajudar,
dando aquela alimentação energética que muitos precisam, porque a gente sabe que irmãos mais em locais de pranto e ranger dos dentes, as zonas infernais, eles sofrem muito, estão totalmente desenergizados. Então, daquilo que pode ser dado a cada um, trabalhando junto com os pretos velhos e com as socorristas e os caboclos, fazendo esse trabalho lindo de ajuda. Jogando essa energia de amor, de compreensão, de fraternidade. Vamos pedir muitas bênçãos divinas para todos os níveis do planeta, todos os reinos materiais, mineral, vegetal, animal, até chegarmos nós, os homens, e todas as faixas espirituais, das subcrostas aos céus mais maravilhosos. Vamos pedir bênçãos a todos os nossos irmãos desencarnados e a todos os nossos irmãos encarnados. A gente nunca pode esquecer que nós todos somos terráqueos, vivemos nesse planeta e estamos juntos para essa evolução. E um depende do outro para a evolução. Crescemos, cada um na sua individualidade, mas se a gente ajudar o próximo, a gente também está se ajudando. O planeta só vai evoluir quando ele ficar mais harmonioso. Por isso que eu falei de um depende do outro. Individualmente nós evoluímos sozinhos, mas coletivamente nós precisamos dessa ajuda de irmão ajudando irmão. E juntos vamos agora pôr todo o sentimento positivo de amor, de fraternidade, de compreensão. Vamos, nesse sentimento lindo, vamos abraçar o planeta e jogar esse sentimento para o planeta inteiro. Divino Salmo. Deus é minha origem divina, sua impoluta justiça é o meu escudo. Seus divinos dons constituem minha divina graça. Seus 10 mandamentos constituem meu programa de vida. Seus santos anjos são meus irmãos de jornada evolutiva. Suas verdades são minhas verdades, filho que sou. Seu amor constitui minha tarefa santificante. Suas divinas virtudes serão virtudes do filho que sou. Sua sagrada razão de ser será também a minha. Graças a Deus. E agora, voltando para as nossas casas, voltando para os nossos ambientes que vivemos, que estamos aqui de uma certa forma, alguns confinados, né? Vamos partir para o final do nosso trabalho de hoje, dando muitas graças a Deus, a todos os nossos irmãos que nos ajudaram para a execução desse trabalho, a todas as legiões angélicas, aos nossos irmãos cristificados e ao nosso Pai Divino. Agradeçam ao Pai aquilo que gostariam de agradecer.
Silvia colocou muitas crianças presentes no trabalho e elas entoam uma canção que parece um poema de amor e carinho, com muita emoção e alegria. A Judite Planeta Terra envolvido por cor laranja, graças a Deus. A Mabel, vi muitos lugares diferentes, jardins, zona rural, todos com muitas plantas, graças a Deus. A Ana Pompei, muita gratidão, gratidão a todos. A gente não pode esquecer que juntos nós somos uma usina de energia. Juntos a gente pode fazer a diferença. Juntos a gente pode ajudar o nosso irmão de uma maneira mais eficaz. Então a oração em conjunto é muito importante. Além de nos dar aquele centro e a nossa ligação com o Pai de uma maneira melhor, mais consciente, nos ajuda também a orar para os nossos irmãos. Então, agradecendo muito a Deus essa oportunidade de trabalho e amanhã estando juntos. Não esqueçam, amanhã às 8 horas no Divinismo Perdizes e às 2:30 da tarde no Divinismo a Érica e o Jorge também estão fazendo a oração pelo planeta. Com a graça de Deus, o trabalho de hoje está encerrado. Muito obrigada a todos. Graças a Deus. Tchau, gente. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada.